Paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, gente boa, gente amiga, gente nossa. Nós estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus para você, para te dar uma injeção de ânimo, para te dar uma injeção de fé. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que o título da mensagem, de hoje, ela é o seguinte: dependa só da árvore. O seu único amigo é Jesus. E aqui tem um texto no Evangelho de João, capítulo 5, que diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Um ramo que não permanece na árvore, um ramo que não permanece na videira, ou um ramo de uma árvore qualquer, quando ele está longe dessa árvore, o que acontece com esse ramo? Naturalmente, ele seca. Ele seca porque não há mais nele a seiva. Jesus é a videira, Deus é o agricultor. E a seiva, quer dizer, a vitamina, o alimento da árvore, a vida, a seiva é o Espírito Santo. Quando você se percebe como esse ramo que necessita da seiva da árvore para viver, você entende que sem Jesus você nada pode fazer. Ao se dar conta da sua condição de ramo, da sua condição de servo, você começa a ver o reino de Deus sobre outra perspectiva, com outro olhar. Porque tem pessoas que elas acham que ir à igreja é um favor que ela está fazendo para o ministério, é um favor que ela está fazendo para o pastor, é um favor que ela está fazendo para a sua família, quando na verdade ela passa a perceber que ela é o ramo. Que quando ela vai congregar, que quando ela vai buscar, que quando ela vai orar, que quando ela vai num culto de oração, de fortalecimento, ela não está fazendo bem para os outros, mas ela está fazendo bem para ela mesma. Quando ela dizima, a janela dos céus não se abre sobre a vida do pastor, se abre sobre a vida dela. Quando ela oferta, a multiplicação não acontece dentro da igreja, acontece na vida dela. Quando ela cumpre um voto, esse voto não é a resposta da igreja, mas é uma resposta pessoal dela. Então, quando a pessoa ela se dá conta que ela está na condição de ramo, ela se dá conta que ela vive na dependência de Deus. Ela se dá conta de que ela vive na dependência do Senhor Jesus. E que tudo que ela lhe faz, as orações, os hinos, o bater palma, o glória a Deus, o aleluia, tudo tem um único dono. E esse dono é o Senhor Jesus. Sem ele você não pode fazer absolutamente nada. Não pode resolver nada. Não pode sustentar nada. Assim, o mais importante é permanecer nele, ligado ao tronco, recebendo a seiva que lhe dá a vida para produzir frutos. O ramo não sobrevive sozinho. O ramo não dá fruto de si mesmo. O ramo não é uma espécie diferente de árvore. Ele só consegue dar frutos aquele que não insiste em ir para a terra criar suas próprias raízes.
dependendo de sua própria força. E muitas são as pessoas que têm procurado seguir o seu próprio rumo, os próprios conselhos da sua mente, os próprios conselhos do seu coração, e têm se afastado da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que essas pessoas, a palavra de Deus, o ensinamento, ele nos leva a entender que essas pessoas que insistem em criar as próprias raízes ao invés de depender de Deus, essas pessoas secarão, elas não vingarão. Para se permitir ser enxertado nessa videira, é necessário soltar suas próprias raízes e confiar na árvore que lhe dá vida. Você depende única e exclusivamente da árvore. Então dará frutos, frutos de caráter que mostram que você e a árvore são um só, alimentado pela seiva, que é o Espírito Santo. O ramo é capaz de dar frutos que alimentam a muitos. Ele é forte porque a árvore é forte. Os seus frutos são saudáveis porque a árvore é saudável. Tenha isso na sua mente a partir de hoje. Se você for um ramo, você não depende mais de si mesmo. Você depende da árvore que te sustenta. Em vez de se preocupar com o que você tem de fazer, se preocupe em permanecer em Jesus, porque sem Ele você não pode fazer nada. Seja você quem for, tenha você a profissão que for, a quantidade de diplomas que for, seja você empregado ou patrão. Sem Jesus você não pode coisa alguma. Não porque é proibido, mas porque você mesmo não vai conseguir. Pode estar até conseguindo no momento, mas isso que o diabo tem lhe dado com uma mão, você pode esperar que a cobrança vem. Ele vai tirar com as duas. Porque quem deve para Deus, paga para Deus. Mas quem deve para o diabo, paga para o diabo. Então seja um ramo da videira e não dependa mais de si mesmo. Seja um ramo da videira e não dependa mais dos outros. Use a sua fé para permanecer em Jesus e Ele permanecerá em você. E aí você dará muitos frutos. Mas infelizmente, enquanto o irmão, a irmã, o amigo, a amiga, a gente boa, a gente nossa, a gente do nosso coração, insistir em viver uma vida aquém e além do Evangelho de Cristo, vocês nada poderão fazer. E tudo que vocês fizerem, infelizmente, com um sopro, como a tempestade que se deu contra aquela casa que estava sobre a areia. E grande foi a sua ruína. Infelizmente, eu não estou amaldiçoando, não estou jogando praga, não estou profetizando desgraça, mas a Bíblia mostra que aquela casa desabou e grande foi a sua ruína. Porque o alicerce dela estava na areia desse mundo e não na rocha, que é o Senhor Jesus. Eu te abençoo abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que você tenha uma sexta-feira, um final de semana de bênção, de milagre, de vitória, de transformação. Que a sua vida seja um exemplo. Que quem olhar para você não venha ver um ramo, mas venha ver em você a árvore verdadeira e o Pai agricultor. A seiva do Espírito Santo se derramando sobre você. Que Deus te abençoe.